Sua sensação de identidade começa a se deslocar de estar alojado na mente conceitual, a voz na cabeça. Ele vai para um lugar mais profundo. E você percebe que quem você é em sua essência é, na verdade, a própria consciência. E isso é uma realização incrível. E, em outras palavras, esta é uma dimensão da consciência que está, eu a chamo de além do pensamento. Pensar é uma coisa maravilhosa. Pensar é uma ferramenta muito poderosa para criar. No entanto, se, se o pensamento é tudo o que temos e procuramos nossa identidade na mente, então isso é muito limitante. Se o pensamento for usado como uma ferramenta, é muito poderoso e capacitador e pode ser muito criativo. Mas se o pensamento se torna autosserviço, em outras palavras, você está completamente identificado com esse fluxo de pensamento que, para a maioria das pessoas, nunca para. Durante todo o dia, eles estão falando sozinhos. Há uma voz na cabeça. Às vezes eles falam eu, às vezes eles falam consigo mesmos e dizem você não deveria ter feito isso, Sou você não é bom o idiota e tudo suficiente. isso. Então, esta é a coisa mais... Bem, a coisa mais importante na vida de uma pessoa. E é por isso que estamos aqui. É experimentar essa mudança na consciência, de modo que cada vez mais, a princípio, em vislumbres, mas depois cada vez mais o seu senso de quem você é e o espaço da consciência, a presença. Significa que somos dois? Pode-se dizer isso. Por um lado, às vezes chamo isso, por um lado, você tem sua identidade de forma. Sua forma é a maior parte do corpo físico, que é a primeira coisa com a qual as pessoas se identificam. Mas a realidade não é o corpo físico, é a imagem mental do meu corpo, com a qual talvez estejamos satisfeitos. Ou o corpo pode ser uma fonte de orgulho, pode ser uma fonte de vergonha ou qualquer coisa no meio. E assim, as pessoas se identificam com o meu corpo. Essa é a primeira identificação de forma. E a próxima é a forma psicológica de mim, ou as coisas com as quais me identifico em meu passado. O passado constitui quem eu penso que sou, ou há um condicionamento do passado, começando na infância. A maneira pela qual a cultura na qual você cresce, a família na qual você cresce, todas essas coisas se tornam parte da sua identidade. Você tem uma forma, eu chamo de identidade de forma. Todos têm, obviamente. Não importa o quanto consciente você seja, você continua a ter um corpo físico até que não tenha mais. E você tem uma identidade de forma. Apenas forma psicológica. Mas também há uma identidade mais profunda que isso é um despertar espiritual. Eu chamo de identidade essencial. Sua essência. E sua essência são, se quisermos usar usamos o termo consciência e usamos o termo presença. Mas outro termo que podemos usar, o que isso realmente é consciência. A essência de quem você é, a consciência, a luz da própria consciência. E isso é algo para ser experimentado. Você não pode entender conceitualmente do que estou falando, a menos que experimente neste momento. E o talvez o único momento que existe, a menos que você experimente o que isso significa, que você é uma essência, a consciência, o espaço ou a luz da consciência entre dois pensamentos. Por exemplo, às vezes, há um pensamento que chega ao fim, outro pensamento ainda não surgiu. Você tem um intervalo de 5 segundos ou 10 segundos. Isso é, isso é uma coisa experiencial para se perceber como consciência. Isso implica que a princípio, por breves instantes, a mente se acalma, se aquieta.
mas você ainda está lá. Então, quando você não está, digamos, vamos supor que você se desapegue de qualquer memória do seu passado, porque você não precisa disso agora. Você não se lembra do seu passado de forma alguma, ou do seu nome ou qualquer coisa. E você não está pensando no futuro, não está pensando de forma alguma, mas está consciente. Você está ciente das suas percepções sensoriais, mas não está interpretando as percepções sensoriais. Você está permitindo que as percepções sensoriais sejam. E agora, quem ou o que você é quando não está dizendo a si mesmo quem ou o que você é? Quem ou o que você é sem a história? Uhum. E algumas pessoas têm medo disso. Elas estão tão apegadas à história que não conseguem deixar ir. Mas é uma prática maravilhosa. Para algumas pessoas, elas só deixam ir quando a história que chamam de vida se torna tão dolorosa que não conseguem mais suportar. Então, às vezes, experimentam uma transformação. Por que tanta gente segura sua identidade na dor? Sua história passada por décadas, às vezes. Por que elas se apegam tanto a isso e, por tanto tempo, quando vêm amigos e familiares, veem que elas estão sofrendo, mas estão relutantes em se libertar dessa identidade antiga, que se mantiveram por tanto tempo, né? Às vezes, né? Como você disse, as pessoas finalmente fica tão ruim que essas pessoas deixam essa identidade de lado. Por que é necessário um colapso extremo, uma dor horrível, para que as pessoas finalmente digam: essa história é antiga, essa identidade não funciona mais para mim, eu posso deixar e assumir uma nova identidade? Por que é tão desafiador para as pessoas? Bem, todos nós herdamos isso. Remonta a milhares de anos em uma consciência coletiva ou inconsciente da humanidade. Todos nós herdamos esse tipo de disfunção. Mentalmente, é claro, outra palavra para isso é o ego. É o ego humano. Às vezes, quando as pessoas usam o termo ego, eles o interpretam de maneiras diferentes do que vem. Os egos usados por Freud, o ego freudiano e outros egos. Mas quando usa o termo ego, ou quando ele é usado em um contexto espiritual, ego simplesmente significa identificação completa com sua mente, com o pensamento, a composição mental e emocional de você. Isso é ego, identificação completa com isso. E é tão profundamente arraigado, todo o ser humano herda este tipo de disfunção. E, portanto, é tão difícil deixar ir, porque está tão profundamente arraigado pelo condicionamento de sua mente, e algumas pessoas precisam de uma quantidade enorme de sofrimento. E, mesmo com isso, algumas pessoas não despertam mesmo assim, então elas se tornam infelizes até morrerem. Ou eles morrem mesmo em uma idade precoce, porque o corpo não aguenta mais a infelicidade. Ele está funcionando adequadamente, mas porque seu estado mental interfere com o funcionamento harmonioso do corpo, portanto, eles se tornam doentes devido ao estresse. E estamos enfrentando isso. É também muito desafiador e maravilhoso perceber que seu propósito aqui, além de qualquer propósito que você possa ter em um nível pessoal, que também tem uma função, mas seu propósito mais profundo é evoluir. É evoluir como um ser consciente e ir além do ego aqui, para que a consciência o evolua, porque você é uma expressão da consciência universal. E a consciência universal em todo o universo está despertando. Nós vivemos em um mundo desperto. Então, gradualmente, formas de vida, em nosso caso, a forma de vida humana, começa a despertar para um nível superior de consciência. E a essência aqui é perceber que essa possibilidade de viver em um estado diferente de consciência, onde você onde você não está necessariamente sempre pensando e interpretando imediatamente as coisas. E se houver alguém assistindo ou ouvindo que está pensando: olha, quer saber,
tô sentindo essa dor psicológica de vez em quando e é consistente, eu não consigo descobrir como me libertar desse lugar. Eu quero ter equilíbrio, eu quero ter harmonia, e é claro que vão ter desafios e o nosso caminho é muito difícil como seres humanos à medida que a gente cresce, mas como um estado de paz e harmonia de base, eles não conseguem descobrir como chegar lá. Que tipo de aplicação ou do que essas pessoas precisam estar cientes e em seguida agir para começar a trabalhar em direção à paz interior e à harmonia? Certo. Sim, boa pergunta. Bem, um ponto de partida é o momento presente. O momento presente, às vezes, chamo de portal para aquele estado de consciência que chamamos de presença ou consciência. Agora, a mente egóica, como a chamam, a mente egóica, não está realmente interessada no momento presente. E, geralmente, ela tenta obscurecer o momento presente. Ela está Certo. interessada em algum outro momento imaginado, mas não esse. Passado, futuro, preocupação, dúvida. Sim, ela ignora o momento presente. Mas a primeira realização é a importância absoluta do momento presente em sua vida. É a base para tudo. E seu relacionamento com o momento presente determina como o futuro se desenrola. O que chamamos de futuro, que, aliás, nunca chega, porque quando chega, é novamente o presente. Portanto, a realização de que tudo o que você pode experienciar está intrinsecamente ligado ao momento presente, é inseparável do momento presente. Sua vida inteira se desenrola no momento presente. Isso é tudo o que sempre existe. Quando o passado aconteceu, foi o momento presente. Não poderia ter acontecido em outro lugar. E quando você se lembra do passado, você se lembra do momento presente. Certo. Quando o futuro chega, quando o amanhã chega, ele não será mais amanhã, será o agora. E havia um pub britânico em Londres, onde vivi por muitos anos, que tinha um aviso no balcão que dizia cerveja grátis amanhã. E claro, amanhã nunca chega. Então, o aviso é sempre verdadeiro. É engraçado. Então, no dia seguinte, eles dizem, não, amanhã. O amanhã. Sim, então, na verdade, o amanhã nunca chega. Claro, precisamos fazer planos em um nível prático. O futuro é indispensável. Precisamos dele para nos reunirmos aqui e conversarmos. Estipulamos um dia e hora para nos conectar. Portanto, em um nível prático, não podemos prescindir do futuro. Mas em um nível psicológico mais profundo, é importante perceber que o futuro, como tal, na verdade, não existe. Porque tudo que você pode experimentar ou ter é o momento presente. Portanto, esse é o momento de partida. Começa com a realização da importância absoluta do momento presente. Isso é tudo que você sempre tem. Portanto, é melhor ter um bom relacionamento com o momento presente, porque se seu relacionamento com o momento presente é disfuncional, sua vida inteira é disfuncional. Não podemos pagar, não temos o suficiente. E o dinheiro entrava nas minhas mãos, escorregava pelos meus dedos, as coisas quebravam. O universo faria isso para colocar dinheiro em minhas mãos. Quer dizer, Tirado como de você. curtir isso? Sim, porque eu tinha essa crença de que não tinha dinheiro em